à igreja de Laodiceia. E aqui a gente começa a nossa leitura em Apocalipse 3, do verso 14 ao 22. E eu quero te convidar a fazer essa leitura comigo. E já logo nessa introdução eu quero falar para vocês que hoje a gente tem algumas chaves dentro desse texto, aonde me chama muito a atenção a questão da hermenêutica dessa carta. E tem alguns pontos que eu vou trazer aqui para vocês, que vai fazer com que vocês compreendam muito mais a carta que nós vamos ler. Então, conforme eu estiver lendo, eu vou abrir um parênteses e vou falar a respeito de algumas coisinhas que aparecem aí, dando um plus para vocês entenderem melhor essa carta, ok? Então, me acompanhem, por gentileza, no verso 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva: estas são as palavras do Amém. Aqui eu já abro uma parênteses aqui, um parênteses aqui, porque essa palavra, ela tem um significado normalmente de concordância. Amém, sim, verdadeiramente, concordo. Só que nesse caso aqui, é uma palavra usada como um nome próprio. Preste bem atenção. Eu sou aquele que sustenta tudo o que tem falado. Aquele que não volta atrás. O amém. Entenderam o sentido desse amém aqui no início? Ele começa enfatizando o seu nível de poder e contraste com a igreja de Laodiceia. Porque assim como em todas as outras 6 cartas, ele se apresenta já mostrando um pouco da identidade do que ele vai precisar falar nas próximas linhas. Referente à identidade da própria igreja. E dando andamento, ele termina: a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Testemunha fiel e verdadeira. Jesus, preste bem atenção, igreja, é testemunha do evangelho e não apenas o objeto do nosso testemunho. Vocês entenderam? Jesus é o testemunho. Ele é fiel a ele. E aqui, no verso 15 diz: conheço as tuas obras. Sei que você não é frio, nem quente. Melhor seria que fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Preste bem atenção. Aqui é a própria igreja. É como se Jesus estivesse hoje passando pela igreja e verificando pessoas que normalmente elas olham para si e falam: eu já sou um vencedor, já consegui, tenho conquistas, tenho uma conta bancária muito boa, obrigado. Eu não preciso de ajuda de ninguém. Eu não preciso de nada. Ela se garante por si. Logo aqui, mais para frente, eu vou explicar por que essa igreja se sentia e falava que estava nessa condição, e você vai me entender. Verso 17, você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-lhes este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo. Aqui já tem uma chave.
ouro refinado. Laodiceia era um centro bancário. Uma das frentes de sucesso dessa cidade era a questão financeira. E o Senhor diz: o que vocês têm não vale nada. O que vocês precisam é adquirir o meu ouro refinado. E esse ouro refinado eu só consigo adquirir no processo de santificação e purificação. Se eu não me sujeito a esse processo, entendendo que há exortação para o bem em amor, entendendo que eu não sou autossuficiente para nada, enquanto eu não entrar neste lugar, eu não consigo adquirir o ouro refinado. E ele continua: e você se tornará rico somente depois que adquirir o quê? O ouro refinado. Compre roupas brancas. Aqui já tem um outro plus. Vestes brancas, por quê? Eu vou aqui falar um pouquinho a respeito da cidade, porque ela também era uma evidência a nível mundial com relação à área têxtil. Ela produzia uma lã que não tinha em nenhum outro lugar no mundo. Então isso naturalmente fazia com que a entrada de valores na cidade circulava num valor extraordinário, diferente de todas as outras cidades que estavam à volta dela. Então, era uma lã famosa no mundo inteiro e a cidade se orgulhava da roupa que produzia. Aí o Senhor vem e diz na carta: aconselho que de mim compre vestes, porque vestes fala da condição do homem diante de Deus. O Senhor fala para que não reveles a condição e a vergonha da sua nudez. A condição real. Vista vestes brancas. Troque as suas vestes. É necessário trocar as vestes para que ninguém veja a sua nudez. O que de verdade dá para ver através do que se transmite da sua carta viva. Todos nós aqui somos uma carta viva. Todos nós aqui emitimos mensagens a partir das nossas escolhas, das nossas decisões, do que nós falamos, e assim vai. Compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonha, nudez. E compre, aqui tem algo que me chamou muita atenção nessa carta. Ele fala sobre colírio, para ungir os seus olhos e poder enxergar. Preste bem atenção. Laodiceia tinha uma escola renomada de medicina, onde fabricava 2 tipos de medicamentos famosos. Um para o ouvido e um para os olhos. E quando Jesus ele fala, compre um colírio, porque o colírio que vocês estão produzindo não estão fazendo efeito nas suas vistas, porque vocês estão se enxergando de maneira errada. A maneira com que vocês se veem é uma maneira boa, mas na verdade não é a condição real de vocês. Olha que interessante, porque o Senhor ele vem de encontro às 3 frentes de que a cidade despontava em resultados maravilhosos e extraordinários. E aqui eu já abro um parênteses para você. Às vezes a gente acha que na nossa movimentação, os resultados que estão vindo através da nossa movimentação estão validando que Deus está conosco. Aqui está o maior exemplo de que nem todo bom resultado vem de Deus. E a correção uma hora chega.
a conta uma hora chega. E aí, no verso 19 diz: repreendo e disciplino aqueles que Ele perde tempo em corrigir aqueles que ama. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, quer dizer o quê? Eu tenho entendimento da minha condição. E eu tenho um movimento diante de Deus. Ele não vai fazer nada de maneira que ele tenha que forçar ou ser violento. Se você não abrir a porta para ele entrar e mudar a circunstância, ele não vai fazer de forma violenta e, repito, impondo alguma coisa. O nosso Deus não se movimenta dessa maneira. Amém? Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono. Quer dizer que eu vou sentar na cadeira junto com Jesus lá no céu? Querido, preste bem atenção. Aqui o Senhor fala sobre governo. Aqui ele fala sobre governar com ele. Assim como eu também venci e sentei-me com o meu Pai em seu trono, aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Feche seus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, que a sua palavra venha encontrar corações que estejam, ó Pai, desejosos por ela. Que a boa semente venha germinar e esses frutos, Senhor, venham permanecer, venham gerar outros. Abre a nossa mente agora. Senhor, que os meus irmãos agora se desarmem e que eles possam, Senhor, ouvir a direção e o que o céu tem para nós hoje. Em o nome do Senhor Jesus. Amém? Aqui, queridos, vocês lembram que na carta anterior, nós não encontramos nenhum pecado e nenhuma fraqueza naquela igreja? Hoje é o inverso. Hoje nós não conseguimos encontrar nenhuma virtude nessa carta, nessa igreja, a respeito dessa comunidade. Agora, pecado tem um monte. Arrogância espiritual, inconsciência de suas necessidades. É aquela pessoa que acha que tudo que ela tem já é o básico, não preciso de ninguém. Geralmente são pessoas que sempre olhando para cima, não para o próximo que está ao nosso lado. Era pobre e cega espiritualmente, por mais que fosse rica financeiramente. Qual é a promessa que a gente tem aqui? O governo com Cristo aos vencedores, companheirismo divino, entronização divina, isso aos que mudarem, convergirem, mudarem o caminho, as escolhas, as decisões, entender a sua verdadeira condição e mudar o sentido, mudar a rota. Olha aí, Deus falando. E agora, eu vou começar com vocês, com o primeiro ponto que eu quero destacar aqui, dessa igreja. Lembrando que a cidade era rica e famosa, diferente da igreja anterior que nós vimos aqui. Ela não tinha fama, não tinha alcance, mas ela tinha inúmeras virtudes. Essa é totalmente oposto. Só que ela era destaque, referência nas suas indústrias têxteis,
A cidade era conhecida, sua medicina era conhecida, o seu sistema bancário era conhecido. A igreja refletia o espírito da cidade. Olha aqui, ó, de novo, a cultura de fora sendo implantada na comunidade de fé. A cultura do reino, a cultura do céu, ela precisa sair daqui para fora. E não o que está fora entrar dentro da igreja e se tornar como se fosse uma verdade. Amém, igreja? É nós que precisamos fazer a diferença amanhã. Nós somos a igreja da segunda-feira. Não adianta a gente vir aqui buscar uma orientação, uma base, um entendimento, uma consciência, e amanhã, ao sair da nossa casa para o trabalho, para a empresa, para a faculdade, para onde o Senhor for te colocar, você continuar exercendo as suas próprias vontades. Ei, ser discípulo de Jesus é um desafio diário. Eu preciso parecer com Ele e ser desafiado a pelo menos cumprir o seu evangelho. Mas como eu vou cumprir algo se eu não conheço? Volto a dizer, eu só desfruto de algo, eu só desfruto de uma promessa, eu só desfruto de uma profecia se eu a compreendi, se eu tive consciência a respeito das palavras de maneira verdadeira, a ponto de eu conseguir me movimentar com clareza. Não só para mim, mas com as pessoas que estão ao meu lado. Amém, igreja? Então, a primeira coisa que nós destacamos aqui nesse texto é o perigo da mornidão espiritual. No verso 15 fala: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Olha que interessante. Naquela região, naquela cidade, existiam águas que rodeavam ali aquela cidade. E na cidade realmente existia uma parte que era muito fria e em outro lugar, águas que eram muito quentes. Só que quando falava sobre Laodiceia, sobre a cidade, as águas que eram ali daquela cidade não era nem quente nem fria. E Jesus, ele sempre vai falar conosco de uma maneira em que a gente possa entender. Ele sempre vai usar ou algo que a gente entende e vê no nosso cotidiano. E é isso que ele faz com as parábolas na própria Bíblia. Ele simplifica o entendimento, dando relatos a respeito do cotidiano do povo, para exemplificar o que ele deseja da gente. E ele está falando. Ele fala aqui no verso 15, vamos lá. Cadê o 15? Conheço as suas obras, sei que você não é frio e nem quente. Nós falamos isso ainda domingo passado a respeito disso. Frieza indica distância. Ainda na segunda eu falava isso na nossa comunidade de fé numa reunião. O olho no olho relata a verdade. Se eu não consigo te cumprimentar, meu irmão, se eu não consigo olhar no teu olho e te dar a paz, existe algo muito errado entre a gente. E aí já é um ponto da qual eu preciso me responsabilizar. Você precisa se responsabilizar em consertar. Não é esperar do outro, é se movimentar em prol do outro. Ou afinal você acha que o mesmo Jesus que passeia na igreja, ele não está vendo tudo? Às vezes a gente almeja muita coisa no outro e não quer entregar nada. Entregar nada a respeito de orgulho, de ego, de autossuficiência. Enquanto a gente não vencer esse degrau, a gente não vai subir de nível. A gente vai continuar aqui. E o Senhor nos forjando
por causa do orgulho e por causa do ego. Segunda coisa que o calor revela o fervor. O calor, o aconchego, o companheirismo, o estar lado a lado. Se a gente aqui tivesse numa temperatura muito mais quente, se a pessoa que estivesse aí do seu lado, eu iria sentir calor, eu iria ficar incomodada com muita gente perto de mim, ou não? Você não ficaria? Hoje tá bom, tá frio, é bom ter uma pessoa do lado, mas deixa eu falar uma coisa para vocês agora no sentido espiritual. Na caminhada não é mais fácil quando a gente tem uma pessoa do nosso lado. Na caminhada não é mais fácil quando a gente não está conseguindo e a gente tem com quem a gente pedir ajuda. Por que tanta arrogância de dizer, eu não preciso de nada? Por que tanta arrogância de não demonstrar verdades, fraquezas? Por causa que o outro vai falar, ele não paga a minha conta. Mas eu sei de verdade, aí sim eu pago um preço. E eu demonstro nas minhas escolhas, nas minhas decisões, coletivas e individuais. Amém, igreja? Vocês estão me entendendo? A mornidão é indiferença mascarada de religião. Jesus, ele prefere frieza à indiferença espiritual. Porque é como se a gente estivesse escutando direções, ensinamentos, e entrasse aqui, saísse por aqui, e eu não fizesse nenhuma mudança na minha vida. Então, por que eu estou ouvindo? Por que eu estou buscando uma direção? A mornidão é a tragédia da acomodação. E a fé, querido, que se acomoda, deixa de influenciar, de se mover, de confrontar e de ser confrontado. Quando a gente fala a respeito de testemunho, o testemunho que cada um carrega, hoje de manhã, quando nós estávamos indo embora, eu e Israel, a gente estava lembrando de uma situação que nós vivemos no início da movimentação aqui em São Paulo. E nós tínhamos um carro e era a única coisa, literalmente, que a gente tinha. E que nós trouxemos de Itajaí para cá. E logo depois que nós nos mudamos ali para o Caixotinho, no Campo Belo, nós conversando sobre a necessidade das coisas que precisava ali na questão da obra mesmo, de toda a estrutura. Me lembro com relação ao ar-condicionado, né, amor? A gente ainda lidava com os, como que era? Os ventiladores que os irmãos traziam e a gente colocava assim em volta. Passamos tanto calor. Olha, pega muito aqui no que a gente já falou aqui, né? A gente passava muito calor. E aí nós tomamos a decisão de vender o carro. E nós ficamos 1 ano sem carro, sem conseguir adquirir um carro. E durante esse ano, a gente viu muitas coisas acontecer dentro da comunidade de fé. Pessoas sendo... como que chama quando a pessoa Ai, fugiu a palavra, gente, na empresa. Promovida. Aí, ó. Muitas pessoas foram sendo promovidas e até hoje a gente vê essa movimentação. Pessoas melhorando de vida e a gente vendo a condição que era e a condição que o Senhor passou a colocar essa pessoa. Só que o que acontece? O Senhor, Ele testa o nosso coração quando Ele nos entrega algo de valor. E aí que está o nosso desafio. Dá um cutuque aí no seu irmão e fala, aqui está o desafio. Eu não deixar o caminho certo na hora em que eu tenho tudo. É muito fácil eu me perder na hora em que eu tenho tudo.
Sabe por quê? É o tempo do oba-oba, da celebração. Antes eu não tinha, agora eu tenho. E a gente viu muitas pessoas se afastando do Senhor nessa condição, dentro da nossa comunidade de fé. Só que a conta um dia chega. Não queira você se afastar do Senhor quando Ele te entregar um presente. E você ter de verdade aquilo que você sempre almejou em oração. E o Senhor te entregar. E aí você dá as costas e já tenho tudo, não preciso de mais nada. Vocês estão entendendo a realidade do que era a Laodiceia? É sobre isso, igreja. Segundo, vamos para a autossuficiência que cega, que é justamente o ponto que eu cheguei. No verso 17 diz: dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta. Uma outra versão: e não sabes que és um coitado miserável, pobre, cego e nu? Laodiceia achava que via, mas estava cega. Achava que tinha tudo, mas de verdade não tinha nada, porque Laodiceia ia levar o quê? Laodiceia levou o quê? Os mortos levaram o quê para o céu? Sua conta bancária, a indústria têxtil, o colírio que produzia, a lã que era preta e totalmente destacada em todas as lãs já produzidas no mundo naquela época. Tudo ficou na terra. Vocês estão entendendo por que ela era pobre? Porque ela de verdade não ia levar nada com ela. A autossuficiência espiritual é orgulho travestido de independência. A verdadeira riqueza vem do ouro purificado no fogo. Lembra da santificação? Lembra da purificação? Olha, a autossuficiência, preste bem atenção, é eu não preciso de nada. A autossuficiência na Bíblia é lida como orgulho. E a Bíblia diz que Deus resiste ao... O orgulhoso não tem nenhum nível de dependência. Portanto, nenhum nível de disposição para aquilo que o Senhor deseja fazer na sua vida. Por isso que ele fala sobre a mornidão. O estilo de vida de Laodiceia enojava ao Senhor. Jesus os exorta, porque o quê? Porque Ele o ama. Chamando o quê? As 7 cartas falam a mesma mensagem, chamando a santificação, chamando ao arrependimento, chamando a mudança, chamando a convergência de um sentido. Se antes eu estava aqui, vivendo dessa maneira, eu me arrependo, eu tenho o meu coração quebrantado e eu tenho a conversão, a mudança de ações e movimento em direção a Deus. E não as minhas vontades. A gente já está indo para o final. A dependência de Cristo é o que nos torna ricos diante de Deus. É colocando a fé em prática viva. E o terceiro, autossuficiência a gente já falou, né? Vamos lá para o terceiro. Opa! O convite da restauração. Verso 20 diz: eis que estou à porta e bato. Mesmo diante da mornidão, Cristo bate a porta. Ele nunca deixa de se comunicar com a gente. Só que nessa fase, quando muitas vezes nós estamos nessa fase morna, a gente acha que Jesus,
que Deus não está falando, mas Ele fala. É que os nossos olhos estão em coisas que não é para nós, não é para a nossa medida, e os nossos ouvidos estão dando audiência a qualquer outro tipo de voz, não a de Deus. Às vezes, muitas das vezes, o Senhor fala conosco e a gente simplesmente não está ouvindo a voz dele, a direção. Ele ainda deseja ter comunhão com a igreja. Há esperança até para o morno, porque se ele decidir ser quente, ele vai arrumar alguma maneira de voltar ao primeiro amor, de voltar à essência. Há esperança até para o morno. Deus não rejeita os que têm um coração quebrantado. Ele não rejeita. Preste bem atenção. O Senhor Jesus, ele se preocupa com a sua igreja e com o estado em que ela está. Nós que somos parte de sua igreja e de seu povo, precisamos entender que também temos a nossa cota de responsabilidade. Aqui eu abro um parênteses, porque aí fora existe uma moda de falar sobre a hipergraça. Todos nós aqui, nós vivemos sim pela graça, mas nós temos responsabilidades, amém, igreja? Não adianta ele nos ensinar um evangelho e a gente continuar caminhando com as nossas vontades. Eu adentro em lugares a partir do momento, volto a dizer, que eu entendo a palavra, que eu manifesto a palavra com entendimento. Então eu tenho responsabilidade sim. Nós precisamos vigiar das nossas movimentações todos os dias. Eu costumo dizer para vocês que existem sim e existem nãos, que nós precisamos parar de dar de maneira instantânea, que nem o miojo. Nós precisamos nos voltar para Cristo e perguntar: Senhor, é para mim ir por esse lado mesmo? É para mim tomar essa decisão mesmo? Sabe por quê? Uma decisão minha, quer seja ela sim ou quer seja ela não, ela vai influenciar no mínimo 5 pessoas que estão à minha volta. 5 pessoas que estão à minha volta. Em relação ao nosso estado, nós precisamos vigiar e sempre corrigir o que for necessário em arrependimento acerca de suas repreensões do pastor. Não, as repreensões que Deus vai testificar no seu coração. Daqui você escuta uma orientação. E é o Senhor, o Espírito Santo, que te convence do pecado. Não é o pastor, não é a pastora. Quem revela a sua condição real é o próprio Espírito Santo que está aí falando na tua mente. Que está tentando te atingir. Que está tentando te acessar. Que está tentando te ativar para um novo ciclo. Para uma nova movimentação. Para um novo desfrute. Porque, eu volto a dizer, eu só vou desfrutar depois do que eu compreender. Amém, igreja? E por último, o vencedor sentará no trono. Verso 21. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no trono, governe comigo. Ao que vencer, aquele que pegar a parte dele da responsabilidade e falar: Senhor, deixa comigo, essa parte aqui é comigo, essa é a minha. Aí junto dele vem mais um irmão que entendeu a sua responsabilidade e dá a mão. Vamos, porque a gente tem o mesmo objetivo. O Senhor conecta pessoas
para um propósito estabelecido na terra. E juntos, de mão dada, a gente vai seguir e avançar para um propósito macro. Porque assim, o Senhor tem algo comigo, tem algo com o irmão aqui. A gente dá a mão junto e vai seguir junto. E juntos nós vamos cumprir um propósito maior. Eu entendendo a minha medida. Qual é a minha medida? É os dons, os talentos que o Senhor me entregou. Só que muitos deles estão enterrados, você não está se movimentando com eles. Por quê? Porque você ainda não entendeu. Eu só desfruto de algo que eu compreendi. Primeiro, a recompensa é reinar com Cristo. Segundo, mesmo uma igreja morna pode gerar vencedores, porque no meio dela existem aqueles vencedores, aqueles que não se dobraram a Baal, aqueles que não se renderam à cultura do mundo, aqueles que já compreenderam a cultura do céu, a cultura do reino e se movimentam dentro dela. A porta da promessa está do outro lado da porta da comunhão. Não queira ter a promessa antes da comunhão. Não queira tentar adquirir a promessa antes do relacionamento e da intimidade. Não vai acontecer de maneira diferente. Primeiro você se relaciona. Segundo, você compreende. E terceiro, você desfruta da promessa. Vocês entenderam? Então, é um processo. E aqui, hoje, nós aprendemos algumas verdades. Primeiro, examine-se qual é a sua temperatura espiritual hoje. É quente, é frio, é morna? Segundo, quebre o ciclo da autossuficiência. Cara, se você parar para pensar, é muita burrice a gente querer ser autossuficiente se a gente tem um pai que pode fazer muito mais. Não a nós, não a nós. Somos orgulhosos, temos um ego maior do que nós mesmos. Tudo seria tão mais fácil se fôssemos movidos pelo fruto do Espírito. Longânimo, paciente, perdoador, amável, bondoso, equilibrado, domínio próprio. Como nos falta nos alimentar do fruto do Espírito. Veja bem, é o fruto. Cada característica não é um fruto. O fruto é composto por eles. Abra a porta da intimidade com Cristo. Deixe de viver nesse nível raso. Lute para vencer a indiferença. Às vezes a gente quer se mostrar forte. Só que na verdade a gente só está demonstrando uma cauterização da condição espiritual que nós estamos com Deus. Qual foi o último dia que você chorou na presença de Deus? Sem você se sentir constrangido porque o irmão está do lado olhando se você está chorando ou não. Eu não sei se você percebeu, mas eu não tenho nenhuma dificuldade. Eu não tenho. O Jô, então, à minha direita, às vezes a gente vai procurar, cadê o baixista na canção? Saiu rolando, não sei, saiu pela porta. Aí quando a gente vai ver, está no chão jogado. Que o Senhor vem encontrar em nós verdadeiros adoradores que adorem em espírito e em verdade. Não estão preocupados com o que vão pensar.
Até existiu uma canção lá atrás. Não importa o que vão pensar de mim. Nossa, eu fui longe, né? Eu quero é Deus. Quem lembra? Tem gente da minha época aí. Tem gente. Mas de verdade, a essência dessa canção. Quanto tempo que você não adora o Senhor de verdade? Eu estou nem aí, não sei o que vão pensar de mim. Eu quero de verdade é Deus. Se o Senhor está me chamando para o chão, eu vou. Se são os meus joelhos que precisam dobrar, eu vou. Se são as minhas mãos que precisam ser erguidas, que o Senhor nos sustente. Nos falta mais sensibilidade. E o mundo não pense o contrário, porque a própria palavra fala que nos últimos dias o amor se esfriará. Mas nós somos filhos e nós fazemos menção do nome do Senhor Jesus. Em nós não pode faltar. Em nós não pode faltar. E é por isso que nós precisamos nos alimentar do fruto do Espírito. E hoje o Senhor, Ele bate a nossa porta. Não com as palavras de condenação, mas com um convite de amor, de restauração. Que a nossa resposta não seja novamente um silêncio. Nem o orgulho, mas o arrependimento e o fervor. Que nossa geração, igreja, não repita os erros de Laodiceia, mas viva como uma igreja apaixonada, rendida, cheia do Espírito. A igreja que ouve o que o Espírito diz. Mevan Ibirapuera. Hoje nós encerramos essa série, essa jornada pelas 7 cartas do Apocalipse. Não estamos apenas concluindo uma série. Estamos diante de um espelho, porque de verdade nós fomos apresentados a um espelho a cada domingo que nós estivermos juntos aqui. Sendo revelados a uma realidade de uma igreja, de uma cidade. Um espelho sagrado aonde o Cordeiro nos convida a ver, ouvir, a se arrepender e a vencer. Porque aos que vencerem, existe sim uma promessa. Fomos encorajados, como Éfeso, para não perder o primeiro amor. Fomos encorajados, como em Esmirna, a sermos fiéis até a morte. Fomos advertidos, como Pérgamo, a não negociar a verdade. Às vezes ela dói, mas ela é necessária. Fomos chamados, como Tiatira, a discernir entre o santo e o profano. Fomos despertados, como Sardes, a não viver de o quê? De aparência. Demonstrar ser algo, alguém, e na verdade sermos outra coisa. Fomos inspirados, como Filadélfia, a guardar a palavra e o nome de Jesus e não nosso. Lembra disso? E fomos confrontados hoje, como Laodiceia, a não viver uma fé morna, confortável e cega, não entendendo a realidade que cada um está. Em cada carta, Cristo não apenas corrige, Ele caminha em nosso meio. Ele vê as obras, Ele conhece as intenções, Ele prova os corações, não se engane.
O Senhor, Ele prova intenções, Ele prova palavras e o tempo revela. Não se engane, o tempo revela. Mas também estende promessas eternas aos que ouvem, aos que se arrependem, aos que vencem. Hoje, querido, não endureça o seu coração. Não se acomode na aparência da santidade. Não negocie a fidelidade ao nome. Não troque a intimidade por uma rotina de igreja. Não venha bater cartão, querido. Venha adorar o Senhor junto. Venha chorar se for necessário com os que estão chorando. E venha se alegrar, por favor, com os que estão desfrutando de alguma alegria. Porque as verdadeiras amizades não estão lá na tristeza, como o mundo fala. Estão nas celebrações de conquistas. De não sentir inveja. De olhar para o irmão sendo promovido. Glória a Deus por isso. Estávamos orando juntos. Comprou a casa, comprou o carro. Glória a Deus por isso. O Senhor está ouvindo as nossas orações. O Senhor está se movimentando em prol da igreja. Não negocie a fidelidade. Não troque a intimidade por uma rotina. O Espírito ainda fala à igreja. A pergunta que nos resta é: estamos ouvindo, igreja? Estamos com os nossos ouvidos abertos à voz do Senhor? Que possamos ser uma geração de Filadélfias, fiéis, perseverantes, pode ser até com pouca força, mas que guardam a palavra, que resiste como Esmirna, que se arrependem como Éfeso, que vencem como os que têm ouvidos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que essa frase não seja apenas o fim de uma carta, mas o início de um novo tempo. Quem esteve hoje de manhã aqui, quem viu o que aconteceu aqui, o odre foi quebrado. Existe uma medida de um vinho novo chegando. Sabe por quê? Porque nós nos dedicamos a conhecer, a entender. Transição dói. Tem algum fisioterapeuta aqui no nosso meio? Ou alguém dessa área? Todo crescimento dói no corpo. Existe a dor do crescimento, quem já ouviu falar? Nós estamos sentindo, igreja. Mas como o pastor disse, não precisa tocar. Que das minhas feridas saia poder para curar. Que cada hora perdida me lembre que não é para eu parar. Até que a casa esteja cheia. Até que o seu reino venha. E que cada coisa esteja em seu lugar. Como o Pai sonhou. Como o pastor sonhou. Como a pastora sonhou. Eu não teria tanta criatividade. Por isso que eu peço e entendo a canção. Qual a beleza? Qual a direção que eu ainda não ouvi? Me deixa saber, Jesus. Me deixa ouvir. Me deixa conhecer. Me permita desfrutar. Mas se eu não quero, se eu não desejo, como que eu vou desfrutar?